Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos para mais uma aula de redação. Aula hoje que falaremos sobre a conclusão do texto do Enem e a tão famosa proposta de intervenção. Eu sou o professor Maicon, estou aqui contigo nesta jornada, nesta caminhada do zero até o 900 mais para te levar a realizar o seu objetivo de entrar na universidade, de conseguir uma bolsa ou então entrar pelo SISU e conseguir realizar o seu sonho, o seu objetivo, ok? Vamos lá para a aula de hoje então? Hoje a gente vai falar sobre a conclusão, então a gente começa a finalizar o nosso texto. Nós que já passamos por introdução, desenvolvimento, argumentação, já falamos de muita coisa aí nessas aulas, né? Essa é a 12ª aula do nosso curso. Então, como eu prometi lá no início, um curso completo com tudo que você precisa. Se você caiu aqui de paraquedas, retome as aulas do início que você não vai se arrepender. E antes da gente começar, eu preciso te pedir, como sempre, para você compartilhar essa aula com seus amigos, curtir, deixar um comentário aqui se você tiver dúvida, se você estiver gostando, porque isso ajuda demais o algoritmo, né? O tão famoso algoritmo aí das redes sociais, o algoritmo do YouTube, a recomendar os nossos vídeos, a fazer com que mais pessoas tenham acesso a essas informações de qualidade, porque como eu sempre falo, um dos objetivos, tá, da nossa vida enquanto professor é poder democratizar o acesso a um ensino de qualidade. E a internet ela vem nos ajudar com relação a isso. Né? Porque, infelizmente, até pouco tempo atrás, somente os grandes cursinhos, né, as pessoas que tinham acesso a esses grandes cursinhos, podiam ter informações de qualidade sobre o Enem. Né? Você via falar de proposta de intervenção, por exemplo, muita gente vendia isso como sendo uma solução do professor para você gabaritar, quando na verdade era algo do próprio manual dos corretores do Enem, e aí a internet vem para nos ajudar a disseminar essa informação com que todo mundo possa ter acesso. Tá? Então, uma maneira de você me ajudar para que eu continue esse trabalho por aqui é você compartilhar, curtir, comentar, enfim, fazer tudo aquilo que nos ajuda por um algoritmo tão famoso aqui. Mas, bora lá para a nossa aula de hoje? Vamos falar então de conclusão com proposta de intervenção, tá? Nessa aula de hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai rever essa macroestrutura da conclusão. Como eu sempre falo para vocês, quem já está me acompanhando há bastante tempo sabe que eu pego muito no pé nessa parte de estrutura, porque ela ajuda demais vocês na hora de escrever, tá? E conhecer assim a proposta de intervenção, o que são seus elementos. E na aula seguinte, tá? Essa aula nós vamos conhecer os conceitos. Na aula seguinte nós vamos ver a aplicabilidade desses conceitos na prática, ok? Num texto. Então, vamos lá, galera. Primeira coisa, né? Quando a gente pensa em macroestrutura, a conclusão do texto dissertativo argumentativo, tá? Ela tem uma função de fechar a ideia, né? De solucionar esse problema quando a gente pensa em Enem, tá? Quando a gente pensa numa dissertação padrão, ela vai fazer uma síntese, um fechamento. Quando a gente pensa no Enem, tá? Que é uma redação que sempre vai abordar um problema, a gente vai ter que colocar a solução para esse problema, para que o nosso texto não fique em aberto. Tá? Então essa é a função da conclusão como um todo. Tá? Então, de maneira geral, tá? Quando a gente não fala de Enem, é possível concluir de duas maneiras. Uma síntese de ideias ou solução do problema. Quando a gente pensa em Enem, tá? O Enem cobra especificamente uma proposta de intervenção. E essa proposta ela tem que ter 5 elementos. Então, olha só o que você vai fazer agora. Você vai pausar e você vai anotar isso no seu caderno aí de redação. O Enem cobra obrigatoriamente, grifa essa palavra, que você faça uma proposta de intervenção e essa proposta de intervenção ela tem que ter 5 elementos. Tá? Essa proposta obrigatoriamente tem que ser na conclusão? Não, o manual do Enem não fala nada sobre em qual parágrafo tem que estar. Mas por uma condução lógica do texto dissertativo argumentativo, esse fechamento, essa proposta de solução, tem que vir na conclusão, ok? Então, grifa aí no seu texto, tá? O Enem cobra, ó, especificamente que seja realizado o quê? Uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção tem que ter obrigatoriamente 5 elementos para que você consiga 200 pontos na competência 5. Tá? Se você não colocar os 5 elementos, você vai perdendo gradativamente uma pontuação aí. Tá? Então,
vamos revelar a microestrutura da conclusão. Então, primeira coisa que a gente começa, né, abrindo a nossa conclusão é com um tópico frasal conclusivo. Ok? Esse tópico frasal, como nós já vimos, ele é a abertura do parágrafo, então ele me indica aquilo que nós vamos abordar dentro do parágrafo, é a introdução, entre aspas, de cada parágrafo, perfeito? Então, depois, nós temos a proposta de intervenção e o fechamento do meu parágrafo, que eu chamo de fechamento circular, porque ele vai retomar algumas partes do nosso texto, tá? Então, como que a gente constrói esse tópico frasal conclusivo, tá? Primeiro de tudo e extremamente importante, tá? Um conectivo conclusivo. Então, da mesma maneira, né, que nós não aprofundamos lá os conectivos na introdução, nem no desenvolvimento, também não vou aprofundar agora nesse momento o conectivo conclusivo, tá? Nós vamos falar disso lá na aula que a gente vai abordar sobre conectivos, a parte de coesão do texto. No entanto, tá? Já quero que você deixe reservado, entre aspas, aí, o conectivo portanto, tá? Porque ele é, por essência, um conectivo de conclusão, uma conjunção conclusiva, tá? E nós, quando a gente avalia, né, e se você já leu várias redações nota 1000, você vai perceber que 90% delas fecham o texto com portanto. Então, reserva essa conjunção para você já utilizar na sua conclusão, ok? Tá? E, claro, né, assim como nos outros parágrafos, já adiantei isso, nós temos esse fechamento padrão, tá? Só que agora, quando a gente pensa no desenvolvimento, né, o tópico frasal ele me indica aquilo que eu vou desenvolver. Agora eu não vou desenvolver, eu vou fechar. Então esse tópico frasal ele vai servir para quê? Para retomar o tema ou para retomar o problema que já foi desenvolvido, que está sendo argumentado no meu texto, ok? E assim ele vai introduzir a solução para esse problema. Então, de novo, pausa o vídeo agora, pausa a aula e escreve isso daqui que é extremamente importante, tá? Para que vai servir o tópico frasal? Para retomar o tema ou o problema, ok? Você pode optar no que ficar mais fácil para ti e introduzir a solução. Então, a partir de agora ele vai dar um gancho para que eu faça a construção da solução do meu problema, tá? Como vai ser a estrutura desse tópico frasal? Então, olha lá, conectivo, retomada do tema, ok? Então, aí a gente vai conseguir ver que essa estratégia, né, ela vai te minimizar a necessidade de ficar pensando como construir esse tópico frasal na hora de construir sua redação. Então, você já sabe, conectivo, portanto, né, e uma pequena frase para retomar o tema, retomar o problema que está sendo abordado, tá? Então, uma sugestão aqui, olha só a dica do prof para você, tá? Já vou te dar uma sugestão que você vai resolver aí grande parte do seu problema para não ficar perdendo tempo, ok? Então, olha só, você pode já pensar mais ou menos assim, ó, portanto, então nosso conectivo conclusivo para ser interparágrafo, para já contribuir na C4, é preciso que providências sejam tomadas para amenizar o quadro atual do. Então aqui você vai inserir o seu tema ou o seu problema, tá? Porque que olha só, qual que é a ideia desse tópico frasal? Né? Então veja, preciso que providências sejam tomadas para amenizar o quadro atual da violência contra a mulher, do estigma associado a doenças mentais. Notem que eu retomo esse tema para que eu indique, olha, isso tem que ser revisto para que a gente resolva o problema. E aí você vai começar a construir a sua proposta de intervenção. Então, sempre use esse macetinho, isso vai te ajudar. No entanto, atenção, eu não quero que você decore isso, tá? Sem você utilizar de maneira crítica. Verifica, tá? Vou até aproximar aqui, olha só. Verifica, vou colocar aqui para vocês, ó, uma observação, tá? Se usar essa linguagem faz sentido perante seu texto. Então, às vezes, a maneira como você construiu não faz sentido utilizar essa frase que eu estou deixando como sugestão. Mas você já sabe, na pior das hipóteses é o quê? Usa essa formulazinha, conectiva retomada do tema. Como você vai escrever? Aqui é só uma sugestão, tá? Para você ter uma referência. Você pode variar isso da maneira com que você quiser.
tá? Então nota que esse tópico frasal genérico, né, ele vai se enquadrar em muitas conclusões diferentes, pois ele vai retomar sempre o tema, problema, com a expressão ali, né, amenizar o quadro atual, e insere a necessidade desse problema ser resolvido, que é a proposta de intervenção, que é o próximo tópico da nossa conversa. Então, vamos lá, vamos entender o que é essa proposta de intervenção, tá? Se o desenvolvimento, né, ele é o coração do nosso texto dissertativo argumentativo, do nosso texto argumentativo, tá? A proposta de intervenção vai ser o coração da nossa conclusão, tá? Por isso aqui a gente precisa de muita atenção, ok? O que é essa proposta de intervenção? Então ela é uma sugestão de como enfrentar para minimizar o problema, tá? Que nós abordamos na nossa redação, tá? Então ela precisa fazer sentido dentro do todo do seu texto, tá? Ela não pode vir decorada de antemão se ela não fizer uma relação com o seu texto, ok? Então ela precisa se relacionar com esse problema que nós temos no texto. Não basta colocar uma solução de algo que não foi discutido, tá? Aqui é importante, deixa eu até vir aqui para mim, por quê? Porque conforme as teses que você for colocar, você precisa resolvê-las depois. Por isso, de novo, pensar as teses no texto argumentativo é fundamental, porque ela define a sua argumentação e agora tem impacto na sua conclusão, porque a proposta de intervenção vai ter que resolver esses problemas, né, que você está apontando ali como causa ou como consequência daquilo que você está discutindo, ok? Então, vamos entender aí o que são esses 5 elementos. Primeiro elemento, ação, tá? Ação é a prática, né, necessária para que você solucione o problema. Então é a partir da ação que os demais elementos normalmente são organizados, ok? Como que a gente chega a essa ação? Tá? Então aqui eu vou te dar uma técnica para você ir pensando essas ações, tá? E todos os outros elementos. Então, o que você deve pensar é o seguinte: o que deve ser feito em relação a esse problema para solucioná-lo? Então, como eu soluciono esse problema? Então, por exemplo, lá, é preciso conscientizar a população. Opa, minha ação, conscientizar. Então, tá aqui, tá? Normalmente é um verbo no infinitivo, tá? Que faz a indicação da nossa ação. O que torna a nossa ação nula? E aqui a gente precisa prestar bastante atenção, tá? Então, para o INEP, uma ação formulada de maneira negativa, ela é nula, ok? Ou seja, quando você indica o que não deve ser feito, digamos assim, tá? Então, por exemplo, ali, ó, não se deve deixar aumentar os índices de violência contra a mulher. Veja, é uma ação negativa, não deve deixar aumentar. Mas você não resolveu o problema, você só não piorou ele, digamos assim. Então, toma muito cuidado com essas ações de indicação nula, tá? Outra coisa, ações genéricas, né? Tipo, providências devem ser tomadas. É necessário que algo seja feito para solucionar o problema. Veja, você não está dando solução nenhuma, né? Então pensa sempre, você precisa indicar a solução. É isso que está se esperando de você. Então agora aqui alguns exemplos de ações não consideradas válidas, ok? Então fica lá, né? Nesse sentido, fica evidente que o estigma associado às doenças mentais é prejudicial à sociedade brasileira e por isso providências devem ser tomadas. Algo vago, genérico. Portanto, é necessário fazermos algo sobre isso para resolver esse impasse. De novo, genérico, vago. Portanto, indiscutivelmente, as autoridades competentes precisam agir para reverter a questão. Alguém tem que fazer alguma coisa, mas o que deve ser feito? Então a pergunta essencial aqui é: o que deve ser feito para resolver o problema? Ok? Então, muito cuidado com essas questões relacionadas à ação, tá? Agente, meus queridos, vamos lá. O agente é aquele que vai realizar a ação proposta, tá? O ator social que executa essa ação. Então, quando a gente pensa em ator social, pensa numa pessoa ou numa instituição, ok? Normalmente a gente pensa numa instituição. O governo federal, as famílias, a igreja, enfim, quem precisa resolver esse problema, tá? Então, por que eu falei a igreja? Porque a igreja é um ator social, que às vezes, dependendo da sua discussão, ela pode ser também um agente, mas entenda sempre que o ator social é uma instituição. Enxergue como uma instituição, não como um indivíduo, porque o indivíduo tem poder, nesse caso, muito pequeno, para que a gente tenha
um efeito social muito grande, ok? E a pergunta, né, que deve ser realizada para pensar no agente é: quem deve realizar a ação para resolver o problema? Então, quem que realiza essa ação? Né? Notei aqui agora que eu repeti aqui a palavra problema 2 vezes, tá? Então, esse elemento ele deve ser indicado claramente no seu texto, tá? Então, a mesma coisa genérica lá que a gente viu na ação, né? Expressões como alguém, alguns, elas não são consideradas como um agente. Então, você precisa especificar, indicar especificamente quem é que é o agente. Nós vamos ver isso com detalhes na nossa próxima aula, tá? A aula de hoje ela é muito conceitual, é para que você possa entender o conceito que a gente está abordando aqui, ok? O meio, né? Então, por meio do que essa proposta vai ser realizada, né? Então, se a gente tem uma ação, tem alguém que executa, é preciso realizar ela por meio de algo. Por isso, o elemento, né, que aborda de que maneira a ação vai ser executada é o meio. Então, por meio do que esse agente vai fazer isso? Como que ele vai fazer isso? Tá? É importante, tá, que você entenda esse como. Então, a pergunta que a gente vai responder para encontrar o meio é: como se executa essa ação? De que maneira essa ação vai ser executada? Ok? Então, nós vamos conscientizar as pessoas, mas por meio do quê? O que vai ser feito para conscientizar? Campanha publicitária? Aula? Na escola? Por onde que isso vai ser feito? Então, é importante tomar esse cuidado, tá? Outro ponto é a finalidade. Então, notem, tudo que é feito com uma finalidade, um propósito, tá? Então, o elemento finalidade, ele é o resultado que se deseja obter. Ou seja, o que eu pretendo com essa ação que foi proposta, tá? No texto, ele pode ser indicado por meio de uma estrutura de finalidade, de consequência ou de conclusão. Então, você pode inserir, né, por meio de algo, então, por meio de campanhas publicitárias, a fim de minimizar o preconceito racial na sociedade. Veja, a fim de, a finalidade de, ok? Ou então a própria expressão com a finalidade de, tá? A pergunta que esse elemento deve responder é: qual que é o efeito esperado dessa ação? Então eu vou fazer uma campanha publicitária, mas o que eu espero dessa campanha? Tá? Qual que é a finalidade com que ela foi realizada? Então, essa é a pergunta fundamental para a gente encontrar a finalidade, ok? Querido, o último dos nossos elementos é o detalhamento. E aqui uma atenção especial, porque normalmente vocês perdem ponto por esquecer de fazer o detalhamento, por não dar uma atenção grande aqui e esquecer esse tópico. E aí você perde 40 pontos da sua proposta, tá? Então, toma cuidado, vamos entender o que é esse detalhamento, tá? Que é o nosso último aqui da proposta de intervenção. Então, ele tem que acrescentar um detalhe. O que é esse detalhe? Uma informação a um dos elementos anteriores. Então, quando a gente fala de detalhamento, é uma informação adicional ou à ação, ou ao agente, ou ao modo, ou ao efeito, ou à finalidade, né? Então, você vai trazer uma informação a mais, tá? E aqui, de novo, pausa esse vídeo, pausa a aula e anota. Apenas um dos elementos precisa ser detalhado. Eu sei que na internet rolam os mitos de não pode fazer detalhamento de agente. Até o momento, 2024, 5 de junho, nós não temos nenhuma modificação com relação a mais de um detalhamento ou algum dos itens anteriores que não possa ser detalhado. Então é importante que você faça o quê? Que você escolha um desses elementos para fazer o detalhamento, tá? Então, nota que o critério é acrescentar informação, tá? Não é preciso ser extenso, porque é um detalhe, ok? Qual é a minha dica aqui, ó? É você fazer um aposto explicativo, ou seja, você explicar o agente, ok? Então você vai trazer lá o governo federal. O que é esse governo federal? Responsável pelas políticas públicas sobre violência, por exemplo. Você está trazendo uma explicação de quem é o agente, ok? Então, essa é a minha dica. De novo, pausa aqui e anota. Por quê? Porque aqui fica fácil de você mostrar para o corretor quem é que você está indicando, tá? Como detalhamento.
Normalmente, fazendo um aposto, isso vai vir entre vírgulas ou entre travessão. Indico, inclusive, que faça em travessão, porque aí fica bem evidente para o corretor contar, porque a gente vai contando mesmo os elementos. Ah, tem 5 elementos, são elementos válidos? Beleza, 200 pontos, tchau e benção, vamos embora. Tá? Então, você tem que facilitar a vida do corretor. Por quê? Facilitando a vida dele, ele não vai ficar procurando pelo em ovo. Agora, se ele dificulta, se ele tem que ficar correndo, relendo para tentar encontrar, ele vai ler uma, duas vezes, não encontrou, ele vai dizer que ele não achou, você perdeu nota. Então, toma muito cuidado com isso, ok? Vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Chegamos aqui, então, ao final da nossa aula, tá? Que era te trazer informações cruciais, importantes, teóricas sobre a conclusão. Então, revimos a estrutura e sobre a proposta de intervenção. Essa aula ela é até mais curtinha, você deve ter notado. Por quê? Porque eu estou trazendo os conceitos. Ela é uma aula mais conceitual. Mas a próxima aula, olha só, a próxima aula é o como. A aula de hoje era o quê? O que é a proposta de intervenção? Quais são esses elementos? O que são esses elementos? A próxima aula é como fazer a proposta de intervenção. Então, a próxima aula eu vou te mostrar num passo a passo como que você vai fazer para construir essa proposta de intervenção, ok? Então, eu vou de novo, antes de encerrar, pedir para você deixar aqui o seu like, deixar seu comentário da aula. Se ficou com alguma dúvida, deixa a dúvida nos comentários que eu vou te respondendo assim que possível. E aí nós vamos conversando, batendo um papo, tá? E se você não ficou com dúvida, indica essa aula para algum amigo que também está estudando aí redação pro Enem, tá? Deixa um comentário, né, falando o que você gostou da aula ou algo que pode ser melhorado, afinal de contas sempre tem algo que pode ser melhorado, e assim nós vamos crescendo, vamos chegando a mais pessoas e vamos também melhorando, né? Eu vou melhorando a aula aqui para vocês, ok? Meus queridos, então, um grande beijo e eu te espero na nossa próxima aula, que é como montar uma proposta de intervenção para o Enem, para que você gabarite a competência 5. Beijão, fui!